Shalom, eu sou Flávio Teles, criador do canal Or Torá, Luz da Torá. Hoje nós estaremos conversando um pouquinho acerca de uma doutrina que é muito discutida e debatida entre aqueles que fazem parte de um segmento cristão e aqueles que frequentam ou fazem parte de comunidades judaicas. A doutrina que nós estamos falando é a doutrina do arrebatamento. Antes de mais nada, nós gostaríamos de fazer um pano de fundo, trazer uma introdução, o porquê que tal doutrina ela gera tanta discussão entre ambos os segmentos. Geralmente, aqueles que fazem parte de segmento judaico, ou seja, como apenas membro de uma comunidade, ou então exercendo alguma atividade de liderança, como há muitos que vieram de segmentos cristãos e essas pessoas se sentem enganadas, iludidas por tais segmentos, criam-se então, a exemplo do que se tem dentro do cristianismo, ou seja, aquele antissemitismo, cria-se também um anticristianismo, ou seja, uma aversão total a tudo aquilo que é utilizado dentro das congregações evangélicas cristãs. E por se entender que o arrebatamento é uma doutrina de titularidade cristã, muitos têm rejeitado essa doutrina. O que nós estaremos fazendo hoje, a proposta desse material, é apenas apresentar uma perspectiva acerca de tal doutrina que eu tenho certeza que você ainda não ouviu falar. Antes de mais nada, vale a pena ressaltar que a doutrina do arrebatamento ela é confundida com a doutrina do ajuntamento. Então, aquilo que se entende por arrebatamento dentro da perspectiva cristã é apresentado como doutrina do ajuntamento, uma reunião dos santos que acontecerá com a volta do Mashiach dentro dos segmentos judaicos. O que eu vou fazer, na verdade, é mostrar que as duas doutrinas não se tratam de duas doutrinas diferentes, distintas uma da outra. Na verdade, o arrebatamento é uma coisa e o ajuntamento é outra coisa. Antes de mais nada, o ajuntamento, como é entendido dentro da perspectiva judaica, já é algo conhecido desde a Torá, por exemplo, no capítulo 30, quando o Senhor ele promete, ele fala que espalharia o seu povo por conta dos frequentes pecados, das frequentes desobediências à Torá. O povo então seria levado para uma diáspora e o Senhor vai dizer que após eles se arrependerem, o Senhor então os ajuntaria. No livro do profeta Ezequiel, a partir do capítulo 37, do versículo 15 em diante, a partir ali, mais especificamente no verso 22, nós iremos ver o Senhor lhe prometendo que ele ajuntaria todos os seus escolhidos por todos os países aonde eles foram espalhados. Então, o arrebatamento, quando Yeshua, no capítulo 24 de Mateus, a partir do versículo 29, ele diz que ele enviaria os seus anjos com rigor e clangor de trombeta, os quais ajuntariam seus escolhidos por todas as partes do mundo. Na verdade, Yeshua ele está citando, fazendo um midrash acerca de Ezequiel, capítulo 37. Na verdade, Ezequiel 37, nós temos ali toda uma descrição do plano do Eterno acerca dos salvos. Ou seja, o texto ele fala de uma ressurreição e depois ele fala de um ajuntamento. O próprio Rav Shaul ele vai dizer que os vivos não precederão os que dormem. Então, primeiro vai haver uma ressurreição e depois o ajuntamento. Então, aqueles que ressuscitarão, obviamente, eles ressuscitarão em um corpo transformado, ou seja, com uma característica modificada, um corpo incorruptível, conforme Rav Shaul ele diz sobre isso, disserta sobre isso no capítulo 15 de 1 Coríntios. E os que ressuscitarem, os que tiverem vivos, serão transformados, obviamente, para entrar então no chamado Olam Rabá, né? ou no mundo vindouro, a qual o próprio texto ele vai dar uma série, os textos do Novo Testamento irão apresentar uma série de descrição sobre esse mundo vindouro, sobre o milênio, o Shabbat Gadol. Então, a ideia de uma transformação, de um mundo transformado, ela não é algo estranho dentro da mentalidade judaica. Por exemplo, quando nós lemos no Sefer HaTeshuvah, quando o Rambam ele dá uma descrição do chamado Olam Rabá, ele fala que o Olam Rabá não é algo que ainda vai vir, né? Por mais que nós falamos
usamos tal expressão de Olam Rabá para se referir ao mundo vindouro, ele vai dizer que o Olam Rabá é o mundo já presente, é o mundo que nós iremos viver a partir do momento ou quando deixarmos de viver essa vida aqui. Ou seja, dentro de uma perspectiva judaica, não existe morte. Quando os profetas, quando os sábios falam do mundo vindouro, eles falam do mundo vindouro dentro de uma perspectiva divina, ou seja, como se estivesse enxergando a vida dentro ou através das lentes do próprio Eterno, ou seja, sem uma morte. Na verdade, o que há apenas é uma travessia, quando você deixa de viver essa vida aqui terrena, ou seja, uma vida limitada em um corpo corruptível, você se transfere ou atravessa para uma vida em um outro plano, onde o corpo, as limitações físicas, elas não estão mais presentes. Então, o texto ele fala de um ajuntamento, tanto na Torá como nos profetas. E quando Yeshua ele fala que ele ajuntaria os seus escolhidos, ele está falando exatamente com base nessa linguagem utilizada pelos profetas, o que dentro do cristianismo é atribuído como o arrebatamento. O arrebatamento, na verdade, esse texto ele é entendido junto ao conceito de arrebatamento dentro de uma perspectiva cristã, e é aí que mora o erro. Ele é entendido como sendo um rapto, ou seja, a pessoa ela vai ser tirada dessa vida, desse mundo, para morar no céu. Então, existe uma crença de que a pessoa, ao sair desse mundo no arrebatamento, ele irá morar no céu. Esse é um conceito, na verdade, totalmente distinto ou, na verdade, anacrônico, não só ao texto bíblico, mas como também a toda mentalidade judaica, a tradição. Em nenhum momento da Torá, dos profetas e até mesmo do Novo Testamento, os chamados Ketuvim Netzarim, em nenhum material dentro da tradição judaica, Talmud, Mishnah, Guemará, nada nós encontramos qualquer referência ou alusão de uma morada nos céus. Na verdade, nós temos um Salmo 115, verso 16, ou 116, verso 15, eu não me recordo muito bem, nós iremos ler, aonde o texto vai dizer que os céus o Senhor criou, os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. O que nós observamos dentro desse texto, na verdade, é que há um princípio estabelecido, né? Salmo 115, o verso 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu ele aos filhos dos homens. Esse verso, ele não diz apenas o objetivo a qual os céus e a terra foram criados, mas ele também estabelece um princípio, ou seja, de que os céus são do Senhor e a terra ele deu para os filhos dos homens. Então, com base nisso, não existe, na verdade, em nenhuma literatura judaica a ideia de que o homem ele morará no céu. O céu é moradia dos homens. Essa concepção, antes de nós falarmos do texto, ela é uma concepção totalmente estranha à mentalidade judaica. Como foi falado anteriormente, a ideia, o conceito judaico de mundo vindouro é de um Olam Rabá. Olam Rabá é mundo vindouro. Interessante que o conceito de Olam Rabá, o mundo vindouro, é um mundo que ele já é existente, mas é um mundo que está ocultado. O próprio conceito de Olam, né, que é traduzido frequentemente dentro dos dicionários como mundo, tempo ilimitado, também a expressão Olam vem de Alamar, que significa ocultamento, ou seja, é um mundo que está existente, ele já é existente, mas está ocultado aos nossos olhos por conta de nossas falhas e nossas limitações nessa vida aqui a qual vivemos. Então, o mundo vindouro, o Olam Rabá, é um mundo físico que vai ser instaurado. Seria, na verdade, dentro de uma perspectiva judaica, a transformação dessa terra, esse mundo transformado, restaurado, a imagem novamente de um Éden, ou seja, de um paraíso. Isso não é algo estranho dentro da perspectiva judaica, assim como o próprio conceito de Shabbat Gadol, que é o ano milenar, um período de mil anos de paz e descanso, conforme vamos ver no livro de Apocalipse, e também uma descrição no Tratado de Sinedrim, capítulo 97a. Então, os profetas, os sábios da Torá, já falavam desse milênio e já tinham essa ideia de milênio.
Não é à toa que Guiliana, capítulo 20, vai falar do milênio. Não é à toa que o escritor de Hebreus, no capítulo 4, verso 9, ele vai dizer que ainda resta um Shabat, um Shabaton para o povo de Elohim, ou seja, um ano, um dia de descanso, um ano sabático para nós, justamente com essa ideia de um milênio. Nada disso é diferenciado. Então, o conceito de arrebatamento, na verdade, é um ajuntamento. E dentro da mentalidade judaica. E o que seria o arrebatamento que para as comunidades judaicas, para os líderes que entendem pouco desse assunto, que não entenderiam, que como se não existisse um arrebatamento, ou seja, negam um arrebatamento por entender que é uma doutrina cristã. O que a Escritura fala, na verdade, de arrebatamento, não é um arrebatamento para se morar no céu, um arrebatamento para a vida, até porque já falamos que o homem não irá morar no céu, mas sim um arrebatamento para a morte. Então, a teologia cristã, com base em uma interpretação dispensacional, espiritualizando e alegorizando, e, acima de tudo, fazendo uma exegese, ou seja, inserindo dentro do texto aquela mentalidade agostiniana, ou seja, colocando no texto o seu pensamento, suas concepções, as suas doutrinas, a sua ideia daquilo que é correto fora do texto. Esse pensamento, ele é desenvolvido com base em Matitiarro, capítulo 24, a partir do versículo 36, a qual o texto vai dizer assim: porém daquele dia, versículo 37 em diante, e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Então, aqueles que estavam na arca, quando veio o dilúvio, levou a todos. Yeshua está aplicando um método de interpretação aqui, alusivo, fazendo uma referência, uma citação ao texto, é um remes. E ele vai continuar, ele vai concluir agora, né? Então, estando dois no campo, será levado um e deixado outro. Então, com base nisso, a teologia cristã ela vai entender que aquele que está sendo levado está indo para o céu e aquele que está sendo deixado está sendo morto, vai ficar aqui. E ele continua, estando dois moendo no moinho, será levado uma e deixado a outra. Na verdade, o que Yeshua está fazendo, ele está traçando um paralelo entre os dias de Noa e os dias da sua vinda, e assim como nos dias de Noa, aqueles que estavam fora da arca, o dilúvio veio e levou, será também nos dias da sua vinda, estará dois trabalhando. Um vai ser levado, ou seja, um vai ser morto. Esse que está sendo levado, ele está sendo retirado da terra, está sendo ceifado. Ele não está sendo levado para o céu, né, para o Shamaim, como a teologia cristã apresenta. Ele está sendo morto, ele está sendo tirado. E interessante que a teologia cristã ela vai apresentar, ela vai dizer que o arrebatamento, no momento do arrebatamento, né, que na verdade é o ajuntamento, o arrebatamento é uma outra coisa. No momento do ajuntamento, quando o Senhor ele diz que ele ajuntará os seus escolhidos, citando o profeta Ezequiel 37, 22 em diante, vai haver uma ressurreição. E o texto, quando fala de ressurreição, né, o próprio Rav Shaul, ele vincula a ressurreição à restauração e arrependimento de Israel. No capítulo 11, o versículo 15, o texto vai dizer assim: porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? Então, a ressurreição, né, uma vez que a teologia cristã, dentro de uma visão dispensacional, diz que a igreja vai ser arrebatada antes da chamada grande tribulação, os mortos vão ressuscitar, os vivos vão ser transformados. Não existe 3, 4 ressurreições, como a teologia dispensacional apresenta. Existe apenas duas, uma para a vida e outra para a morte, que vai ser após o milênio. A para a vida, o texto vai dizer que todos que ressuscitarem entrarão, governarão com Machia durante 1000 anos. Né? E a para a vida está dentro do texto aqui. Ela está condicionada à restauração, ao livramento, ao arrependimento de Israel. Israel aceitando Machia, conforme diz os profetas, conforme diz
toda a Escritura e a tradição judaica. Então o texto vai dizer, se a rejeição de Israel, né, se a sua rejeição trouxe reconciliação do mundo, a sua admissão trará ressurreição dentre os mortos. Quando Israel se arrepender dos seus pecados, então nesse momento haverá uma ressurreição, porque o Mashiach voltará, buscará sua noiva, que encontrará com ele nas nuvens e governará com ele aqui no milênio, conforme diz o profeta e os apóstolos e toda a tradição judaica. Eu espero que os irmãos tenham compreendido, não nos alargaremos nesse material, mas daremos prosseguimento em outros vídeos. Fique na paz, não deixe de se inscrever no nosso canal, de compartilhar os vídeos e saiba que estamos iniciando um trabalho aqui na região de Nova Iguaçu. Você também é nosso convidado. Fique na paz, um forte abraço a todos. Shalom, shalom.